Então, quem quiser acompanhar aí no livro, é o capítulo 23. Vamos lá, então. A gente vai falar do clima e vegetação do continente africano, tá? Então, aí começa, ó, interdependência de clima e vegetação. O que seria isso? Que o clima e a vegetação dependem um do outro. Que dependendo da região, né, de um clima mais quente, vai ser uma vegetação. Se o clima for mais frio, outro tipo de vegetação. Se o clima é desértico, outra vegetação, certo? Então, a vegetação depende do clima, tá bom? Então, de acordo com o clima, existe aí uma vegetação diferente, tá? Então é isso, a interdependência um do outro. Olha lá, então, a maior parte do território, ela está localizada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, certo? Aqui, ó, trópico é essa linha que passa aqui, né? De Câncer e de Capricórnio. Então é um continente grande, extenso, né? E que pega bem o centro do mundo. Olha aqui a linha do Equador. Passa praticamente no meio da África, certo? Então, aqui está o nosso continente. O clima, olha só a variação do clima. E aqui a vegetação, olha aqui a variação da vegetação. Então, olha aqui, de acordo com mudança climática, muda-se a vegetação. Então, a mesma faixa que está aqui, por exemplo, amarelinho, tá vendo? E aqui embaixo é a faixa que estaria em vermelho aqui na vegetação. Então, cada clima, né, de acordo com o clima, existe a sua vegetação, certo? Isso tem que ficar bem claro aí, tá? E, né, ao clima, olha lá, influencia na vegetação. Com médias térmicas variadas e grande diversidade quanto ao regime de chuva. Então, o continente varia muito essa questão da chuva, tá? Então, tem região que chove bastante e tem região que não chove quase nada, tá? Então, o continente é grande e tem bastante variação, né, quanto ao regime de chuva. O continente apresenta variadas formações vegetais de acordo, então, com o seu clima, tá? E vão ser praticamente iguais, vão ser muito parecidos a região norte e a região sul, de acordo aqui com a linha do Equador. Então, olha aqui, aqui está a linha do Equador. Conforme sobe, olha o rosa, rosinha mais claro, verdinho, amarelinho. Se a gente começar a descer, vão ser as mesmas cores, ó. O rosinha mais escuro, o rosinha mais claro, verdinho, amarelinho. Então, conforme desce ou conforme sobe, essa variação muda pouco, é o mesmo estilo de clima para baixo, mesmo clima para cima. E aqui, vegetação, mesma coisa. Da linha do Equador para cima, é o mesmo estilo de vegetação da linha do Equador para baixo, que vai para o sul, tá? Então, aqui a vegetação mediterrânea, bem no topo do norte e bem no sul. Depois vem aqui a outra vegetação, né, mais desértica. Depois vem a vegetação semiárida e ao centro a vegetação tropical, tá? De clima mais quente e úmido. Beleza? Aqui no outro slide. Tipos climáticos e formações vegetais. Então, é praticamente só isso que a gente vai ver nessa aula. Clima e vegetação, tá?
Destaque-se no continente africano os 3 principais climas e 3 principais vegetação, tá? Então, a gente tem os desertos quentes, a floresta tropical e savana. Esses 3 é o que predomina o continente africano, tá? Então, deserto, floresta tropical e savana, tá? Apesar de ser muito diferente entre eles, todos eles têm algo em comum, que é o clima quente, certo? Bom, aqui no mapa a gente vê então a linha do Equador, que passa bem praticamente aí no meio da África. E a linha do Equador é o ponto que a gente já estudou isso, né, em outras aulas, em geografia, é a região do mundo mais quente, onde o sol bate direto, certo? Então, essa região é a mais quente, né, com o clima equatorial, quente e úmido, porque chove bastante, tá? Praticamente o ano todo. Beleza? As elevadas temperaturas e o alto índice de chuva vai originar qual tipo de vegetação? A floresta tropical, que é estilo a floresta amazônica, para a gente ter uma ideia. A gente sabe bem como é a floresta amazônica, a gente já estudou bastante ela. Então, aqui a floresta do Congo, essa região da África, tem a floresta do Congo, que é uma floresta tropical, bem parecida com a floresta amazônica, certo? Essa região aqui da Oceania também. A gente vai focar a África hoje. Beleza, gente? Então, essa região aqui em verdinho, ó, é a região de clima equatorial e que tem a floresta amazônica, estilo floresta amazônica, que é a floresta do Congo, tá? Bom, a floresta do Congo, gente, ela é muito explorada. Se a gente for comparar com a floresta amazônica, até isso é parecido, né? Porque tem muita exploração, porque eles querem a madeira, né? Madeireiras querem explorar a região. Então, a floresta do Congo ela está sendo bastante explorada. Ela está diminuindo muito, ela vem diminuindo bastante seu tamanho por causa da exploração, tá? E por causa do desmatamento, né? Eles queimam, desmatam para quê? Para a produção de alimento, tá? Só que em forma de plantation, que é a monocultura para exportação. Então, gente, o que está acontecendo na floresta do Congo? Uma floresta muito importante, ela é importante, né, para o continente africano, na questão da chuva, na questão do solo, da fauna, flora, diversidade, né? Então, biodiversidade. Então, ali é muito importante, como a floresta amazônica. Não é tão grande, né, como a floresta amazônica, a gente viu no mapa, é menor, mas é muito importante. Principalmente questão da chuva, natureza, meio ambiente, né, gente? E ali está acontecendo o desmatamento para a madeira. Mas para onde vai essa madeira? A maioria vai para a Europa, vai para exportação. E a comida também, tá? Então, são agronegócios, né? São grandes plantações para exportação, né? Ou seja, está destruindo a África, sabendo, né? A floresta do Congo ali, sabendo que o povo africano, né, falta alimento para eles, e ao mesmo tempo destrói o território dele para plantar comida para outros países. Então, ainda a gente, vamos dizer assim, já dá até um desconto se for para plantar comida para o próprio povo que está passando fome. Mas não é, tá? O povo continua na miséria, continua com fome e a grande maioria dessas plantações, né, são grandes latifúndios, esses latifundiários, né, ricos vão plantar para vender para o exterior, não estão preocupados com o próprio povo, tá? Então, tem essa questão aí, tá? E a madeira vai, então, como eu falei para vocês, para países europeus e Estados Unidos, certo? Então, uma grande ameaça ambiental,
para suprir necessidades de outros continentes, de outros países, certo? E não países africanos. Bom, conforme a gente vai voltando aí para o clima, então, conforme a gente vai afastando a linha do Equador, tanto para o norte ou para o sul do continente, a gente vai encontrar um clima tropical, tá? E a vegetação característica deles ali é a savana, parecida com o cerrado aqui do Brasil, tá? O clima tropical é quente e semi-úmido. Então a gente já viu que praticamente todos os climas ali são quentes na África, mas nem todos são úmidos, como a floresta, né, a região tropical e região equatorial, tá? Então a região tropical ela é semi-úmida, não é tão úmida, não tem tanta chuva como a região equatorial que a gente vive, tá? E a savana pega a grande região da África, como a gente viu no mapa. Vou voltar o mapa para vocês olharem aqui, ó, essa região que está em amarelo, tá? Então, a savana cobre grande parte do território aí do continente africano, tá? E é o clima tropical, quente, semiúmido, onde está a savana. Aqui a gente vai ter uma imagem da savana, tá? Aqui é uma época que chove mais, então a gente vê que tá tudo mais verdinho, mas também tem a época da seca, né? Que chove menos e que aí já tá bem mais as folhagens amarelinhas, aquela grama mais sequinha, tá? Então a savana abrange cerca de 40% do território africano, né? E é o lugar de habitat, né, de habitação de animais de grande porte, como a gente vê aí na imagem, né, girafa, elefante, zebra, que é característica dessa região. Mas, infelizmente, por causa da caça, né, esses animais são praticamente extintos já, praticamente. Então, o que tem desses animais nessa região são aqueles que estão guardados, protegidos em reservas, né? Porque aqueles que estavam soltos ali praticamente foram dizimados, tá? Nos últimos anos aí por causa principalmente da caça, né? Para usarem ali o marfim, né? A pele, enfim. E as espécies então que sobraram estão em reservas protegidas para não acabar, para não, né, acontecer extinção de vez, infelizmente. Acontece isso. Tá? Então aí a imagem que a gente vê é a savana, que é a maioria do território africano. Tá bom? E aí tem o deserto, né? Que tem uma grande parte de deserto também na África, né? E a maioria desse deserto ele ocorre por causa mesmo do desmatamento. Né? Então, conforme vai desmatando as regiões, o solo que não é tão bom e por causa do clima muito quente, acaba se tornando deserto, tá? No clima desértico, as chuvas são praticamente nulas e a amplitude térmica é muito grande. O que seria amplitude térmica? A diferença, né, entre o frio e o quente, tá? Então, se esfria muito rápido e se esquenta muito rápido, tá? Nos desertos, a temperatura pode oscilar entre 50 graus durante o dia, gente, é muito, muito calor. Nós aqui com 35 graus estamos derretendo. Imagine 50, né? E durante a noite pode chegar a 0 graus, ficar muito frio, certo? Ao norte, a gente tem o deserto do Saara, que é o maior, enorme. Vou voltar lá no mapa para vocês verem. Toda essa região em vermelho aqui, tá vendo? É o deserto do Saara, tá? Depois a gente tem outros desertos aqui, mas o maior então esse é o norte, o deserto do Saara, tá? Então, ao norte tem o deserto do Saara e a sudeste, aquele ladinho que eu mostrei para vocês, o deserto da Namíbia e do Kalahari, tá?
poucas espécies vegetais são encontradas nesses lugares, né? Como a gente vê aí na imagem. Deserto totalmente seco, o solo areoso, não tem vegetação praticamente, tá? Só se encontra, que nem aqui na imagem, tá vendo, alguns tufos de capim ou aquelas plantas mais espinhentas. Nas áreas próximas aos desertos africanos, predomina o clima semiárido e a vegetação rasteira das estepes, tá? Então, em volta, próximo aos desertos, tem esse clima semiárido, tem estepes, tá? Uma vegetação mais rasteirinha aí um pouco. O processo de desertificação, quer dizer, o que é isso? Processo de como vai se tornando deserto o lugar, né? Vem ocorrendo de forma acentuada na região que margeia os desertos. Então, ao redor dos desertos tem vegetação, como as estepes, e elas estão sendo retiradas, né, ou para plantação, para criação de animal, enfim. E essa vegetação está sendo retirada. Conforme essa vegetação vai sendo retirada, vai aumentando o deserto, vai criando novos desertos, tá? E isso é um fator de risco muito complicado, né, que não tem governos para olhar isso, para diminuir isso, para evitar isso, tá? Infelizmente. E no extremo sul e no norte do continente, influenciado pela presença dos desertos, predomina o clima mediterrâneo. Então, é aquela parte bem roxinha que a gente viu aqui no mapa, ó. Tá vendo? Bem ao norte e bem ao sul, tá? Influenciado pelo deserto, a gente encontra aí a vegetação, perdão, mediterrânea, tá bom? Essa roxinha aí. Que a gente viu no mapa, então, clima mediterrâneo e vem a vegetação mediterrânea. Temperatura média lá, boa, entre 15 e 20 graus, uma temperatura ótima, tá? E as chuvas se concentram no inverno, diferente do clima equatorial, que as chuvas vêm no verão, tá? E a vegetação mediterrânea é formada principalmente por arbustos, tá? Uma vegetação baixa, árvores mais baixas, bom? E depois já vem a atividade, né? Um capítulo curto, falando só da vegetação e clima do continente africano. Aí a vegetação, tanto fala vegetação, estou falando, em vez de pela atividade. Então, a atividade da página 249, questões 3, 4 e 5. Só isso, tá? Não precisa fazer tudo. Se tiverem alguma dúvida na hora de fazer a atividade, me chame no WhatsApp, tá bom? Eu ajudo vocês. Tá bom. Vocês têm alguma pergunta? Querem esclarecer alguma coisa que ficou na dúvida aí sobre o conteúdo desse capítulo, gente? Não. Deu para entender um pouquinho qual é o clima e qual é a vegetação aí do continente? Deu. Deu sim, pronto. Ô tia, Fala, Ana Lívia. depois você vai mandar minha lição ou é pra eu fazer essa? Eu vou mandar a sua, já fiz. Daqui a pouquinho eu já mando, tá bom? Muito obrigada, tia. Nada. Então é isso, gente. Ninguém quer falar mais nada? Tudo certinho? Tudo certo. Beleza. Tudo certo, José Miguel? Tudo. Então tá Certo. jóia. Então é isso. Então fazem as atividades e me chamem mesmo se tiver dúvida, tá? Ok.